Porque a TV Globo tem transmitido poucos jogos do Palmeiras no Brasileirão. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta desse tema e fala também sobre o São Paulo em grande fase dentro de campo e com o Pablo Maia na mira do Newcastle, o novo rico do futebol inglês. Falo sobre o Corinthians e os reforços. O Pablo, zagueiro do Flamengo, ex-jogador do Timão, pode voltar? Já o Flamengo cogita a possibilidade de envolver atletas para conseguir contratações na metade do ano. Preciso te falar sobre a chance de demissão de Maurício Barbieri no Vasco. Tem também as últimas do mercado, mais um bom resultado do Cruzeiro e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Estou colocando na tela os jogos mais importantes da última rodada do campeonato inglês. A luta contra o rebaixamento tem Everton e Bournemouth, para mim da Everton. Tem também Leeds e Tottenham, jogo bem difícil. Acho que o Leeds ganha ou empata. Tem também Leicester e West Ham, para mim da Leicester. Esses três times que jogam em casa são os candidatos ao rebaixamento. Dos três, 2 serão rebaixados. Tem também Manchester United e Fulham, vou de United, e Southampton e Liverpool, vou de Liverpool. E você é bom de palpite, gosta de futebol? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faça seu cadastro na 1xBet e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Boa sorte! Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Cruzeiro, que empatou pela primeira vez no Brasileirão 1-1 com o Flamengo no Rio. Mas, se tivesse que haver um vencedor, esse vencedor seria o Cruzeiro, que finalizou mais do que o adversário e esteve sempre mais perto de ganhar o jogo do que qualquer outro resultado. Com o empate, o Cruzeiro é o sexto colocado com 13 pontos ganhos, são 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. A curiosidade é que tem um monte de time empatado com esses 13 pontos. Fluminense, o Cruzeiro, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Fortaleza. Bora falar agora sobre o goleiro Everton do Palmeiras, que tenta chegar nesse domingo ao 4º jogo seguido sem sofrer gols. O Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, um dos grandes jogos do dia. Bora falar também sobre o jornal Marca da Espanha, cravando que a CBF decidiu esperar por Carlo Ancelotti até junho de 2024, que seria um enorme absurdo. Então quer dizer que o Brasil vai ficar mais um ano com o técnico interino à espera do italiano do Real Madrid. E eu não toparia, em hipótese alguma, essa condição. E você, o que você pensa sobre essa história? Bora falar ainda sobre Dorival Júnior, o técnico do São Paulo, que chegou à 7ª vitória em 11 jogos à frente do Tricolor. O São Paulo venceu de virada o Goiás por 2-1. Vou falar sobre esse jogo um pouquinho mais pra frente. Antes, só queria lembrar que o São Paulo, do comando do Dorival, ainda não perdeu 11 jogos de invencibilidade e ele tem sido muito elogiado pelo torcedor São Paulo. Bora falar agora sobre o Flamengo, que pretende usar seus atletas como moedas de troca em busca de reforços. Vou dar um exemplo claro. Arturo Vidal está fora dos planos da diretoria e também do Jorge Sampaoli, embora o técnico argentino insista em colocar o chileno em todas as partidas. E mais recentemente o Tigres do México demonstrou a intenção de contratar o Arturo Vidal. É nesse contexto que pode surgir a primeira troca, com o Flamengo liberando o Arturo Vidal de graça, sem fazer qualquer cobrança por compensação financeira e colocando um dinheiro para contratar o zagueiro Samir, de 28 anos de idade, formado na base do Fla, com passagem pela Udinese e é uma temporada no futebol mexicano. O Samir está nos planos do Sampaoli e foi um dos nomes pedidos pelo técnico argentino e poderia haver esse contexto. Se livra do Vidal, economiza R$1,5 milhão por mês de salário e traz em contrapartida e colocando dinheiro o zagueiro Samir. Outra negociação que pode também envolver atletas. O Flamengo decidiu que vai contratar o Alan. O volante do Galo já topou jogar no Flamengo. Agora falta a parte principal, um acordo entre os clubes, e o Flamengo sinalizou como primeira oferta 9 milhões de euros. O Atlético insiste que quer 10 milhões de euros. A partir daí pode pintar, para que o Flamengo não tenha de gastar mais 1 milhão de euros, uma contrapartida com os jogadores sendo colocados nessa negociação. Entre os atletas que não fazem parte dos planos do Sampaoli, que poderiam ser envolvidos como moedas de troca, estão o zagueiro Rodrigo Caio, cujo contrato termina em dezembro, o atacante Marinho, também contrato até dezembro, completamente fora dos planos, além do Pablo, zagueiro que tem interesse do Corinthians. Vou falar um pouquinho mais pra frente sobre ele. E aí, que troca seria boa pro Flamengo? Você que torce por um outro time, gostaria de algum desses jogadores encostados no Fla? Use o espaço para comentários, quero saber a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre
Maurício Barbieri, o técnico do Vasco, corre o risco de demissão? A resposta é sim, o processo de fritura bastante forte, especialmente depois de mais uma derrota, a terceira seguida. O Vasco caiu pro Fortaleza por 2-0 no Castelão nesse sábado. São 3 derrotas seguidas e 7 jogos sem vencer. Nesse período de 7 jogos, 3 empates e 4 derrotas. As 3 derrotas seguidas para Santos, São Paulo e Fortaleza. As derrotas para São Paulo e Fortaleza com gols nos minutos finais. Importante contar que o Vasco vai se manter na zona do rebaixamento. Nesse momento é o 17º colocado com 6 pontos em 8 jogos. O Vasco inclusive ainda pode ser ultrapassado nessa rodada. Se o Corinthians vencer, por exemplo, o Fluminense dentro de casa, ele ultrapassa o Vasco e o joga para 18º lugar. Bora contar... o América também pode ultrapassá-lo, tá? Se o América vencer o Botafogo, é mais um que passa o Vasco da Gama nesse domingo. Importante contar que a última vitória Cruz Maltina sob o comando de Maurício Barbieri se deu em 15 de abril, na abertura do Campeonato Brasileiro, vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa. Desde então, só tropeços, com destaque negativo para um pontinho conquistado na condição de mandante. Importante lembrar ainda que foram 16 reforços na temporada. O Vasco foi o segundo clube que mais investiu em contratações, até por isso a pressão em cima do Barbieri é enorme. Para piorar a situação do treinador, o Vasco é um dos poucos clubes que não tem outras competições para jogar, ou seja, ele tem as semanas livres para recuperar jogadores, para treinar, é tudo que vários outros treinadores não têm. Apesar disso, o Vasco não tem demonstrado evolução. Vai haver uma reunião na segunda-feira para debater a demissão do Maurício Barbieri. E se ele ficar, vai ter como gota d'água a última chance de reversão da situação com o próximo confronto no Campeonato Brasileiro, que está marcado não para essa segunda, mas para outra segunda-feira, contra nada mais, nada menos do que o Flamengo. E você, demitiria Maurício Barbieri agora ou aguardaria pelo jogo do Fla? Tô curioso para saber o que você pensa sobre o tema, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians e a busca por reforços. Inicialmente, o Corinthians procurava no mercado um camisa 10, essa era a prioridade máxima, mas o Timão já percebeu que não vai bastar apenas trazer um 10. Um volante e um zagueiro também são prioridades. Quero te explicar a situação do zagueiro e depois falar sobre o Pablo, que pertence ao Flamengo. Corinthians vai perder na metade do ano o Balbuena, isso já é líquido e certo. Corinthians também sabe que o Bruno Mendes está de saída, tem contrato até dezembro, não quer renovar o vínculo. O Gil, para completar, tem sido titular, mas já tem 35 anos de idade, é outro atleta cujo contrato se encerra em dezembro. E é diante desse contexto que os dirigentes do Flamengo querem contratar para a metade do ano um defensor. A ideia é que pudesse ser o mais novo possível. Em busca desse rejuvenescimento do elenco, há muita preocupação do Vanderlei Luxemburgo e também dos dirigentes em relação à média de idade. Mas surgiu recentemente a possibilidade de o Pablo, que já passou pelo Corinthians, foi muito bem dentro de campo, foi muito mal na saída dele, de o Pablo voltar ao Parque São Jorge. O Pablo está completamente fora dos planos do Flamengo. Ele é hoje a quarta opção. A dupla de zaga titular tem o Léo Pereira e o Fabrício Bruno. Quando um dos dois não pode jogar, quem joga é o Davi Luiz, e só depois que o Pablo é lembrado. Pablo que tem sido bem pouco utilizado. E tem um vencimento alto, entre salários, direitos de imagem e luvas, ele ganha algo na casa dos 700 mil mensais. Esse aspecto financeiro é um dos problemas contra o Pablo no Corinthians. O outro é a questão da idade. Mas dá para descartar o Pablo? Não. Se o Corinthians não conseguir avançar em relação a zagueiros jovens, o nome do Pablo pode acabar voltando à pauta alvinegra. Não é prioridade, não está na primeira lista de reforços para a zaga, mas é um nome que está sendo monitorado, sendo observado, e dependendo do que ocorrer com os demais, o Pablo pode voltar à pauta. Você gostaria do Pablo no Timão? Você, corintiano, aceitaria, depois de tudo que rolou, da forma como ele deixou o clube? Lá, só para lembrar, na oportunidade, o empresário dele, Fernando César, fez uma série de pedidas consideradas pelo Corinthians estapafúrdias, completamente fora da realidade, e isso acabou por dificultar a permanência do jogador. Hora de falar sobre o São Paulo em grande fase. Preciso destacar Pablo Maia, autor do primeiro gol na virada do São Paulo por 2-1 contra o Goiás. Nesse sábado, o Goiás abriu o placar com o Maguinho, Pablo Maia empatou de fora da área e o São Paulo com o David garantiu a virada com gol nos acréscimos, vitória por 2-1, que colocou o São Paulo na terceira colocação no Campeonato Brasileiro, os mesmos 15 pontos do Palmeiras. O Verdão, que é o segundo, leva vantagem nos critérios de desempate. Sobre o Pablo Maia, eleito para muitos o melhor em campo na partida, fez um segundo tempo muito forte. Existiu nos últimos dias a especulação de que o Newcastle, que foi recentemente comprado por um herdeiro da família real saudita, que o Newcastle havia enviado ao Morumbi
observadores para assistir, né, o jogo, especialmente de olho no Pablo Maia. Fui checar isso com o Júnior Pedroso, que é um empresário dele, e o Júnior contou que sabe do monitoramento do Pablo Maia em relação ao Newcastle, mas não tinha informação de que olheiros foram observar o atleta no Morumbi. O que o Júnior me contou é que o Pablo Maia tem sido alvo de um scout do Newcastle. Quando o time inglês busca algum jogador, ele passa a observar, ainda que a distância, os números, o comportamento, o desempenho, antes de tomar a decisão de comprá-lo ou não. Pablo Maia deve receber propostas na metade do ano, se não do Newcastle ou de outros clubes. É hoje o jogador mais pronto, mais valorizado e que mais anima o mercado internacional. Jogador que recentemente renovou seu contrato com o São Paulo e que pode garantir no mínimo 10 milhões de euros. A grande pergunta é, vale a pena vendê-lo? Ainda que colocando em risco o futuro do São Paulo no Campeonato Brasileiro e nas demais competições? A resposta é: o São Paulo precisa vender. O tricolor tem a necessidade de pelo menos uma grande venda na metade do ano. Se não fizer essa grande venda, vai ser obrigado a vender 2 jogadores por valores um pouco inferiores. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Por que o Verdão tem aparecido tão pouco na Globo? Essa pergunta surgiu de torcedores do Palmeiras, especialmente por conta desse domingo. Palmeiras e Atlético Mineiro, 2 dos favoritos ao título, não terão seu jogo apresentado na Globo. Eles vão jogar às 18h30 com transmissão exclusiva do Premier. E eu fui pesquisar e constatei que esse vai ser o 8º jogo do Palmeiras no Brasileirão. Só 2 tiveram transmissão em TV aberta na principal emissora do país. Os confrontos contra o Vasco, na segunda rodada, na condição de visitante, e um pouquinho mais para frente contra o Grêmio, na condição de mandante. A estratégia da Globo para o Palmeiras nessa temporada é de priorizar as partidas alviverdes no Premier, incentivando, estimulando, forçando os torcedores do Palmeiras a aderirem ao pacote de pay-per-view. Fica mais caro, mas ao mesmo tempo garante o retorno do Palmeiras. Existe um percentual que é revertido de acordo com o número de torcedores de cada time. Dos 8 jogos, já estou contando o jogo contra o Atlético, 2 em TV aberta, como eu contei para vocês, 5 exclusivos no pay-per-view e um único jogo transmitido no Sport TV. O único jogo com transmissão no Sport TV foi o empate em 0-0 na semana passada contra o Santos na Vila Belmiro. Os jogos do pay-per-view, clássico contra o Corinthians, outro absurdo. Como é que Corinthians e Palmeiras não estiveram na tela da Globo? Foi exclusivo do pay-per-view. A estreia contra o Cuiabá em casa, o jogo contra o Goiás na condição de visitante, o confronto contra o Bragantino na condição de mandante, além desse jogo contra o Atlético Mineiro. E você, gosta dessa estratégia da Globo de tirar os principais jogos do Verdão de TV aberta, colocando-os no Premier para forçar você a ser assinante? Tô curioso para saber o que você pensa sobre o tema. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e de dizer o que você pensa sobre a emissora, a principal emissora do país. A gente volta mais tarde com live, com vídeo e tudo mais. Abraço, tchau!